Todos os dias que eu levanto de manhã, a primeira coisa é agradecer a Deus, evidentemente, né? O que todos nós temos que fazer. A Virgem Santíssima, Anjos e Santos, com tua intercessão, São José da Sagrada Família. E aí é olhar minhas plantas, né? Temos um coelhinho, um animalzinho, cuidar das coisinhas, concluir minhas orações. E agora, principalmente depois de tantas tentativas de conquistar um pezinho de jabuticaba, eu estou muito feliz, porque eu lembro muito do meu pai, que Deus o tenha, que partiu quando eu tinha apenas 19 anos, mas eu guardei todo o ensinamento que ele pôde me ensinar. Meu pai era um homem já de segundo, terceiro relacionamento. Então, quando ele partiu, a gente era bem jovem, criança praticamente, um irmão, né, de 15 anos. Então, éramos pessoas, né, que vivíamos na roça. Ele era um homem que, graças a Deus, teve uma vida de prosperidade, mas nunca usou de vaidade. Tudo que ele usou é para poder tentar fazer o bem para as pessoas, para os filhos. É o que ele mais preocupava com crianças. E era um homem rígido daquela época, era um homem que as pessoas às vezes julgavam que era porque a palavra brabo, não. As autoridades que respeitava quando ele falava alguma coisa, não era por medo e nem nada, não, porque ele era um homem que tinha um conhecimento de compreensão e de saber valer o respeito. Então, lembro que às vezes ele sempre falava que a gente, para ganhar alguma coisa, às vezes a gente tem que perder outras. Mas para isso, quando acontece qualquer tipo de coisas que a gente, para poder tentar melhorar uma coisa, para muitas pessoas a gente, né, tá fazendo errado. Mas tem aquele antigo ditado que as coisas para ficar bonito tem que ficar feio, né? E aí depois você vai visualizando cada coisa que você pode ir melhorando de pouco a pouco. E hoje eu poder abrir a janela, a porta da minha casa, ver a claridade entrar aqui, ver que eu abri espaço não só para os beija-flores, para as abelhinhas, aí e ver que depois de poucos dias que eu fiz essa abertura aqui, o pé de jabuticaba está mostrando folhas novas. Então, isso é renovação, isso é esperança. Eu tento mostrar isso para minha filha, porque os jovens de hoje em dia não querem saber de ouvir os conselhos dos pais. Hoje em dia, o jovem não senta para poder escutar um conselho dos pais. Tem saudade do tempo que ficava na beira do fogão à noite, minha mãe fritando bolinho lá, e meu pai com a gente na beira do fogão contando as histórias. Mas histórias dele que ele contava para a gente, ele nunca mostrou a parte da valentia que os outros falavam, e nem gostava que tocava no assunto do passado dele. Eu contava histórias de coelhos, de onça, para dar a gente, finalizando a história, como se fosse ali tudo que Deus faz no final de tudo, né? Sempre ele colocava, tudo isso aconteceu, né? Moral da história, né? Deus mostra a gente as coisas, Deus escreve certo em linhas tortas. Então são inúmeras histórias que ele contava para a gente repetidas vezes na beira do fogão. Mas foi um pai que ele nunca deixou os filhos se atracarem um contra os outros, nem filhos da primeira, da segunda família, né? Da segunda, nem da terceira, nem da do meio. Mas, infelizmente, depois da partida dele, tudo mudou. Mas, para mim, o que não mudou foi o ensinamento. Como eu disse, eu tento passar para minha filha. Hoje, meu filho lá no Reino da Glória partiu muito cedinho. Cedo para mim,
cedo para a gente que tem essa mania de falar. Tinha acabado de completar 17 anos. Mas eu guardo no coração, meu filho não tinha maldade. A maldade estava no coração de quem derramou o sangue dele. Meu filho está no reino da glória, como o padre Valmir, que proclamou meu filho de mãos limpas, celebrou a missa por vontade dele mesmo de 7º dia, e ao ir fazer uma viagem no Rio de Janeiro para comprar enfeites para enfrentar a igreja para o dia de Nossa Senhora Aparecida, há 13 anos atrás que aconteceu tudo isso, o padre Valmir também, sendo um sacerdote, foi vítima da violência e também hoje está no reino da glória. Então, ver cada brotinho de uma planta surgir é uma nova esperança para a vida da gente. Só que hoje os jovens não veem dessa forma. É isso que amedronta a gente. Hoje a gente, pais que amam seus filhos, tem medo. Tem medo das desobediências, das coisas que às vezes os nossos filhos nem sempre são sinceros com a gente. Às vezes você está conversando, às vezes você quer contar uma história, você quer dar um exemplo de vida, o olhar não sai dali da tela do telefone. Se você vai tentar de uma forma até com medo de falar que aquele colega não faz bem para a vida dele, você tem que ficar escolhendo, dando voltas, rodeios para poder falar com o filho. E mesmo assim é retrucado. Na nossa época dos mais velhos, os pais faziam a gente sentar e fazia a gente escutar o que eles tinham para falar. E meu pai sempre dizia para a gente que o pai dele era um pai que, quando chegava perto para pegar qualquer coisa, se pedia, era pedido, mas se pegasse emprestado, tinha que pagar. E o pai dele dizia para ele, meu avô, por exemplo, me empresta uma caneca de sal. Passa-se um dia, se não leva a caneca de sal, cadê a caneca de sal? Nossa, papai, eu, hein? Uma caneca de sal? Faz como que você me pediu? Você chegou aqui e falou, me empresta uma caneca de sal. Então, eu te emprestei a caneca de sal. Obrigação sua é pagar a caneca de sal. Agora, se você tivesse chegado aqui e pedido, papai, eu estou precisando de uma caneca de sal, o senhor pode me dar? Aí eu estava te dando a caneca de sal, mas eu te emprestei, então a sua obrigação é pagar. Então, assim, ele sempre dizia que tem muita gratidão pela rigidez, pelo ensinamento que o pai dele deu ele. E ele saiu de casa com 12 anos, espancado, mas mesmo assim eu nunca ouvi ele falar mal do pai dele. Ele só dizia bem do pai dele, da mãezinha dele, que apanhava, mas enrolava os filhos em volta da sua saia, mas mesmo assim eu nunca criticava o pai. Hoje em dia, a gente às vezes engole cada coisa que os filhos falam, que eu só tenho a minha filhinha aqui e o meu filho já está no reino da glória. Eu não tive tempo para poder aproveitar a juventude do meu filho, a adolescência, e nem da minha filha, que ela foi para a faculdade. E só agora, com 26 anos, que ela retornou para casa. Mas aí a gente se sente sozinha, e aí você se apega nessas lembranças, e você tem vontade de que, meu Deus, quando você acorda, parece que os pais estão perdendo a direção, no controle da vida dos filhos. Então vamos rezar, vamos pedir à Virgem Santíssima que abençoe a vida dos nossos filhos, Sagrada Família, e que a vida dos nossos filhos possa florescer, frutificar, dar alegria de renovação, como eu estou vendo aqui, depois dessa mudança que eu fiz aqui, só para o meu pé de jabuticaba tomar um ar, tomar um sol, e assim seja a vida dos nossos filhos, a nossa vida, renovar, frutificar, dar bons frutos, e que sejamos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Acho que vale muito a pena um jovem sentar
para ouvir uma pessoa mais velha falar. Vale muito a pena largar o celular de lado e olhar nos olhos de uma pessoa mais velha, coisa que hoje não temos mais, né? E graças a Deus por um dia ter vivido isso, né? Eu tenho muita gratificação porque meus filhos, graças a Deus, sempre foram muito obedientes, mas nem sempre pode dizer que seguiu aquilo que às vezes a gente tinha vontade que fizesse, né? Que prestasse atenção direitinho, mas que fizesse. Não prestar atenção e deixar de fazer aquilo, só simplesmente ouvir por ouvir, né? É o ditado, entrar no ouvido e sair no outro. Então, é quase que nem vale a pena, né? Às vezes a gente sentar e queimar os parafusos e não conseguir ver aqueles resultados. E a gente se sente perdido nesse mundo de hoje quando olhamos para os nossos jovens e não estamos vendo neles aquilo que poderia servir de exemplo. Escutar a história de um pai, de uma mãe. Às vezes a gente fala tanto no nosso sofrimento, não é porque a gente quer ficar relatando aquilo, reclamando, não. É porque a gente quer, olha filho, olha o que eu passei, eu não quero que você passe igual, né? Mas é isso aí, eu estou muito grata, estou aqui. Para mim é só uma forma de reflexão. E que Deus abençoe os nossos jovens e que Deus nos dê força a nós, pais e mulheres assim como eu, que estou fazendo o papel de pai e mãe, mas acima de tudo, verdadeiramente pai é Deus e Nossa Senhora, a nossa mãe, dada a nós por nosso Senhor Jesus Cristo, e com muita certeza a proteção dos anjos santos. Agradeço muito a meu querido São José, patrono, esteio e coluna da nossa casa, que todos os dias que eu vou fazer alguma coisa, mesmo com dores no corpo, mesmo sendo alguma coisa no alto, difícil de fazer, eu subo sempre pedindo orientação de São José e a proteção do Deus das alturas, e nossa mãezinha, né? Fica aqui do meu lado, mãezinha. Me oriente como mãe, como mulher, como filho obediente que foste, né? E São José, servo obediente de Deus, acima de tudo, nosso Deus que está com as suas mãos estendidas, que abençoe a nossa casa, abençoe nossas famílias, que Deus abençoe a humanidade para sempre, amém. Que todos ficam em paz, ficam com Deus. E pode ser para muitos palavras que não têm sentido, mas se uma pessoa, umazinha tirar algum significado do que eu estou falando, já é um grande passo, né? Eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento de eu estar aqui podendo fazer isso. Muito obrigada, Senhor. E o amor da Virgem Santíssima, tudo que o Senhor tem nos permitido, tudo que vem de Ti é maravilhoso. Muito obrigada, Senhor.